Bom dia, vamos dar início então à entrevista coletiva, hoje com o gestor de futebol Douglas Pimenta e o técnico Paulo Roberto. Vamos às perguntas. Paulo Roberto, bom dia. Paulo, o time do 15, em termos de gols tomados, perde apenas para São Bento e São José. Gostaria que você fizesse uma análise dessa postura do time dentro de campo. Olha, na realidade eu vejo o futebol de uma forma assim, primeiramente, você tem que montar o seu sistema defensivo e você tem que ter um equilíbrio defensivo primeiro para que você possa ter também uma produtividade ofensiva. Nada começa da frente para trás, né? Começa de trás para frente. Obviamente que nós não começamos dessa forma, né? Até porque algumas situações que nós pensávamos, que nós achávamos, acabaram não dando certo, não que atletas fossem maus profissionais, nada disso, questão de características, mas a partir das mudanças houve esse equilíbrio, né? Mas nós precisamos aliar a esse equilíbrio também a efetividade na parte ofensiva, nos momentos que nós tivemos as oportunidades ofensivas para traduzi-las em gols. Nós tivemos 5 oportunidades contra o São Bento jogando fora de casa, fizemos 2. Nós tivemos 4 aqui, ou 5 se eu não me engano, acho que até que foram 5, contra a equipe do Capivariano. Ali foi mérito do goleiro, ali não teve nada que você possa de repente cobrar de efetividade dos atletas. Mas em outras partidas nós tivemos menos criatividade, menos oportunidade, mas tivemos oportunidade e nós não conseguimos traduzir em gol. Por exemplo, o jogo passado nós tivemos o gol que nós fizemos, logo depois tivemos uma oportunidade real de gol, nós desperdiçamos. No jogo aqui, se eu não me engano, contra São José, o jogo 0-0, o jogo truncado, difícil, a maior oportunidade de gol praticamente foi nossa, assim, de frente com o goleiro. Nós, infelizmente, nós não fomos felizes, não vamos aqui criticar ninguém, atirar pedra em ninguém, mas não fomos felizes. E realmente, nesse quesito, nós estamos precisando ter um melhor aproveitamento. Agora, lógico, tudo isso aí passa por você também ter boas opções nesse setor. E todos vocês sabem que nós estamos em busca ainda de agora, de trazer aí mais 2 atacantes, que não é fácil. A competitividade no mercado, a questão salarial, de repente o empresário trata uma coisa com você e depois muda de ideia, então nós estamos tendo essa dificuldade. Agora, que a necessidade é grande por exemplo, para esse jogo, nós vamos sem, a única opção que nós tínhamos de atacante de lado no jogo passado foi o Joninha, não é isso? Que nós achamos que deveríamos colocar ali para ter um time mais agudo, mais rápido, uma saída mais rápida. Independentemente se entrou bem, se entrou mal, mas era taticamente a opção correta. O Joninha se lesionou. Então hoje nós praticamente, dependendo de que forma nós entrarmos no jogo, pode ser que a gente não tenha um jogador assim maduro, mais jogado, como opção de fora. Aí muita gente ouve falar, mas tem a base. Gente, ninguém melhor do que eu sabe trabalhar com a base. Ninguém é melhor do que eu, pode ter igual, melhor não. É só ver os jogadores que já foram revelados na nossa trajetória em outros clubes. É isso? Então, assim, os jogadores que estão mais prontos, que nós avaliamos aqui desde que cheguei em outubro, eles estão sendo usados. E principalmente no momento como esse, de uma competição muito mais acirrada, muito mais difícil, com muito mais responsabilidade do que a Copa Paulista. Não que o nível técnico da Copa Paulista seja um nível técnico muito abaixo, nada disso. É só ver as campanhas das equipes que estiveram na Copa Paulista, as campanhas das equipes e os elencos que foram mantidos para a Série A2. Entendeu? Então a gente sabe que tem um momento certo para você usar os garotos. Até porque você não pode de repente jogar um garoto desse, se tiver que jogar, se tiver que colocar, nós vamos colocar, mas o melhor momento não é esse. O melhor momento não é esse. Mas nós temos levado aí, convocado, feito eles viajarem junto com o grupo, concentrar junto com o grupo, isso aí também dá uma certa casca para eles, entendeu? Não só o fato de entrar e jogar, só o fato de estar convivendo no dia a dia aqui nos treinamentos. Viajar com o grupo dá a eles também um amadurecimento que nós precisamos ainda com alguns jogadores da nossa base.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Douglas. Douglas, o Paulo já tinha até falado sobre a questão de reforços, né? A gente sabe que o mercado está difícil, não é só para o 15, é para todos. Como que está essa procura por jogadores para compor o elenco aí, para virem jogadores para serem titulares, né? Porque as inscrições terminam já na semana que vem, né? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Essa questão dessas 2 vagas, nós deixamos elas bem, vamos dizer assim, reservadas para qualquer emergência, né? Nós sabíamos da nossa dificuldade de encontrarmos atacantes em função daqueles 3 atacantes que nós perdemos praticamente na fase final de preparação. Em detrimento disso, nós sempre tivemos a procura e contato. Eu tenho contato, o Paulo tem contato com alguns atletas. Nós não deixamos de ter contato com esses atletas. Agora, a condição que esses atletas possam vir, nós já temos mais ou menos um mapeamento daquilo que nós queremos, mas ela depende, obviamente, da situação que eles estão atravessando nos seus clubes atualmente. Ainda estão em campeonatos, não existe tanta disponibilidade e tanta abundância de atacantes livres no mercado, né? E a gente fica dependendo destas situações para poder definir. Sabemos que a data está se afunilando, mas não é por falta de procurar, muito pelo contrário, que hoje é dia 16 de fevereiro, desde o início do campeonato, que nós já estamos nessa luta de buscar essas reposições. E não é fácil, porque às vezes oferecem atletas que não têm um histórico. A hora que a gente vai pesquisar, nós temos que checar essas informações e algum outro motivo não se encaixa dentro da nossa necessidade, dentro das características que o Paulo quer. Mas a procura, ela sempre foi intensa. Estamos chegando numa fase final de inscrições, temos algumas situações aí em andamento. Provavelmente, acredito que até segunda-feira nós já tenhamos novidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Douglas. Renato Canadinho, a educador e Portal Nova 15. Paulo, no último jogo contra o Juventus, 2 tempos bem distintos. Primeiro tempo, jogo amarrado, truncado, poucas oportunidades. No segundo tempo, você mudou o esquema tático, a maneira do time jogar, colocando 2 pontas abertos. Esse é o caminho, Paulo, para o 15 sair dessa inércia, desse momento tão magro de gols. Haja vista que foi marcado 5 gols até aqui na competição. Veja bem, o ideal quando você vai para uma partida, tanto dentro como fora, mesmo que você não jogue com 2 extremos, que você jogue com um extremo de origem e com um meia pelo outro lado, o ideal é você ter 2 extremas de ofício como opção. Para quê? Geralmente para essa mudança que você acabou de falar. Às vezes o jogo pede essa mudança. É isso, às vezes até não pede, mas às vezes pede. Tá certo? E você ter esses 2. Então nós só tínhamos praticamente, né, um, que era o Joninho, o outro era o Hassan, que é um jogador da base, um jogo que nós estamos ainda trabalhando esse jogador. Não adianta ter pressa, né? Uma coisa é jogar na base, outra coisa é jogar no profissional. Existe uma distância muito grande de profissional para base, tá certo? E às vezes as pessoas querem atropelar isso aí, né? Então nós só tínhamos um. Então qual era a opção nossa? Poderia começar com 2? Poderia, mas aí você não ia ter uma outra opção no banco. Então nós optamos por começar com um meia atacante, que é o Bené, que vem jogando, né? E o Minho do outro lado. Quando nós abrimos 2 extremos, realmente assim, o volume de jogo aumentou, né? Você foi uma equipe mais aguda, uma equipe que saía mais rápida da defesa para o ataque. Colocamos 2 jogadores também de meio campo com característica de criação descansados, que foi o Braga e foi o Daniel, que aí são 2 jogadores que entraram descansados naquele momento da partida. Na pior das hipóteses, eles entram um nível de igualdade com o adversário. Isso, né, estou sendo até econômico, porque normalmente no momento que eles entraram, eles já entram mais descansados, eles entram fisicamente na frente daqueles que começaram o jogo. Isso aí também eu acho que ajudou muito, né? Ajudou muito essa
essa mudança, mas foi um jogo fora de casa, e nós tínhamos uma leitura que precisava ser feito aquilo ali, até para a necessidade do adversário, vindo de uma derrota de 5-0, parece, ou 5-0, né? E nós sabíamos que eles iam se lançar com tudo e tentar fazer o gol o mais rápido possível, porque quanto mais tempo passasse, né, de repente o comportamento do torcedor, o emocional deles, seria mais um adversário para eles. Então nós tínhamos essa leitura também, entendeu? Então realmente foi o que aconteceu no jogo, você fez uma leitura bem perto daquilo que ocorreu. Agora é outro jogo, é dentro de casa, nós estamos aí vendo as opções que nós temos, trabalhamos, pelo menos nesses 2 últimos dias aí, quarta e quinta, trabalho tático mais voltado para o jogo, onde nós fizemos algumas variações na escalação, para ver aquilo que nós vamos precisar de início, e caso a gente venha precisar de alguma alteração durante o jogo, dentro daquilo que nós visualizamos, principalmente o adversário, essas opções também foram trabalhadas. Paulo, pergunta do Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Resenha Show de Bola, Rádio Web Edpira e Programa Bola na Várzea. Paulo, qual esquema tático você vai usar para o jogo de amanhã? Olha, nós temos jogado aí, variado do 4-4-2 para o 4-3-3, não tem mudado muito isso aí não. Nós terminamos praticamente o jogo passado atuando praticamente num 4-4-2. Terminamos dessa forma, com o Paulinho sendo o 4º homem pelo lado esquerdo, inclusive que entrou muito bem, que é um jogador que tem um sentido de marcação, um bom sentido de marcação, mas que ele sabe jogar também com a bola nos pés, sabe se lançar ao ataque, né? Então nós terminamos dessa forma, fizemos um losango ali, entendeu? Praticamente um losango no meio ali, e terminamos dessa forma. Agora a equipe não tem mudado muito não, a equipe ela entra de uma maneira ou entra da outra, não tem tido mistério com relação a isso. Pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News, para o Douglas. Atacantes Marquinho, que defendeu o 15 no ano passado, e atacante Ceará, que está no Nacional do Amazonas, estão em negociação? O Marquinho, sim. O Ceará, nós já tentamos e está muito difícil a vinda dele. Mas não descarto, não. Pergunta para o Paulo, uma semana aí de preparação, Paulo, você falou desde quarta já treinando. O quanto essa semana foi importante para, visando esse jogo, que pode ser aí colocar o 15 pela primeira vez no campeonato, no G8, confronto direto contra a Santista? Na realidade nós já iniciamos os nossos trabalhos, na realidade na terça-feira, né? Logicamente que na terça-feira foi mais com relação à parte física, né? E de quarta em diante, mais a parte técnica e tática, trabalhando aí os detalhes, né? Então acho que na semana assim, ela é sempre muito boa, porque principalmente quando você vem em uma sequência de jogos, como nós temos vindo aí de jogando quarto domingo, você vê que quarto sábado, começa a aparecer muitas lesões musculares. Isso aí é inevitável. Uns mais, outros menos, mas isso aí não tem como você evitar, essa sequência de jogos. Então a recuperação do jogador ela é sempre muito importante. Então você jogando, por exemplo, num sábado e indo jogar só no outro sábado, o tempo hábil não só para treinamento, mas também para recuperação do atleta, ele é o ideal, né? Você sabendo usar, você sabendo dosar, não adianta também porque você tem a semana cheia, né? E você de repente vindo de praticamente um mês de jogos consecutivos, você querer aumentar um nível muito forte de treinamento num grupo que vem desgastado, uns mais, outros menos, de sequência de jogos. Então, sabendo usar, sabendo dosar, é sempre muito importante você ter uma semana cheia. Paulo, nós sabemos que você gosta de atuar com uma linha de 4, né? Existe a possibilidade, já que hoje você tem o Alemão, o Glauco e o Everton, trabalhar com uma linha de 3 zagueiros, e os alas, e aí sim alas, Michel ou Rael, enfim, o próprio Bruno Santos, estarem mais próximo do último terço do campo e essa possibilidade do 15 ser mais ofensivo? Olha, isso aí a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, né? Eu acho que com relação a sistema tático, todas as possibilidades, elas
têm que ser consideradas. Agora você tem que ver se você tem os atletas para fazer essa função, né? Se todos, de repente, se os seus 3 zagueiros, eles têm características para você ter uma sequência de jogos com 3 zagueiros, uma coisa é você, às vezes, terminar um jogo com 3 zagueiros, ou jogar um jogo só com 3 zagueiros. Então, existem características que elas são importantíssimas para jogar no 3-5-2, que às vezes muitas pessoas, ou então no 3-4-3, muitas pessoas não sabem, né? Para você jogar com 3 zagueiros, você não pode ter zagueiros lentos. Primeiro, porque quem passa a marcar os atacantes de velocidade do adversário pelos lados são seus zagueiros. Não são mais seus laterais. Seus laterais vão bater com os laterais do adversário, lá em cima. E aí você tem que ter zagueiros rápidos. O zagueiro que joga por dentro tem que ter uma boa leitura, uma boa saída de bola, o que joga por dentro. E não pode também ser lento, por quê? Porque ele é o cara que vai cobrir também esses outros 2 zagueiros de lado que vão sair no confronto com os atacantes de lado. Então, às vezes, você tem que avaliar direitinho se você tem zagueiros com essa característica. Às vezes você tem alas, mas não tem zagueiros com essa característica. Às vezes você tem zagueiro, mas não tem alas. Mas não está descartado a possibilidade de repente, em alguma situação, você jogar dessa forma. Porque uma coisa nós temos, né? Pelo menos nós temos um zagueiro de pé esquerdo. Pelo menos um. Temos outro garoto da base que está com a gente no grupo. Nós temos um Everton. Então, você tendo um zagueiro de pé esquerdo para jogar pelos lados, você também facilita na saída, mas não tem só a saída, tem um confronto. Tem um confronto desse zagueiro de lado com os atacantes de beirado. O adversário vem no 4-3-3. São 2 zagueiros, 2 sistemas bem abertos, vai levar 3 zagueiros para marcar lá na lateral do campo, o outro lá na outra lateral. E aí são jogadas de velocidade, jogadas de 1 contra 1. Entendeu? Então, às vezes, você tem que analisar bem isso aí. Paulo, uma última pergunta das que me foram enviadas, também do Matheus Pedroso. Paulo, estamos na 9ª rodada e a vitória não veio ainda em casa. O que os jogadores pensam para reverter essa situação? Olha, eu acho que todos nós, não só os jogadores, nós também da comissão técnica, dirigente, o próprio torcedor, vocês da empresa, nós sabemos que isso aí vem nos incomodando muito. Obviamente que vem incomodando e muito. Isso aí não podemos negar, não. E os atletas estão conscientes com relação a isso aí. Nós temos conversado com eles, mas não podemos transformar isso numa pressão psicológica muito grande, que ao invés de ajudar, venha a atrapalhar. Né? Venha a atrapalhar. Então, nós nos preocupamos com isso sim. Temos cobrado deles, temos conversado, inclusive hoje à noite nós vamos ter uma outra conversa com eles também sobre esse aspecto, dentre outros, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar, martelando muito isso na cabeça deles, não, porque são profissionais experientes, rodados, sabem que isso aí tem nos incomodado muito, isso aí tem feito falta, principalmente na tabela de classificação. A minha pergunta agora é para o Douglas. Douglas, bom dia. Douglas, quando da montagem do elenco do 15, a defesa e o meio-campo foram contratados, os jogadores que foram contratados rápidos, digamos assim. Faltou os atacantes. Qual foi o grande empecilho para a contratação de atacantes? O grande empecilho foi que nós tínhamos atletas dentro do grupo que fariam parte do nosso elenco da próxima temporada, principalmente com o aval do treinador, ele solicitando esses atletas para permanecer, e nós tínhamos a palavra que permaneceriam, e em função disso a gente acabou perdendo alguns atletas, porque tínhamos esses atletas quase que a certeza da permanência deles. Vou citar o nome, mas sem crítica pessoal, tá? É o caso do Enzo, é o caso do Matheus Melo, é o caso do Arthur, que também estava com a gente e veio a lesão. Então são... Marquinhos, né? O Maiquinho também, que estava dentro do nosso planejamento de continuidade dos atletas. Em função dessa negativa, quando eles deram a negativa, nós já havíamos perdido alguns atletas. Inclusive atletas que se comprometeram a vir durante a Copa Paulista, né, Paulo? E acabaram não vindo. Depois, para o Campeonato Paulista, também se comprometeram e também não vieram. E essa foi a nossa dificuldade, simples assim. A lesão do Arthur, principalmente, que nos
pegou desprevenido. Pegou de surpresa que ele vinha de uma recuperação, jogou a fase final da Copa Paulista, passou o período de férias tranquilamente, voltou e hoje, dentro das vagas que nós deixamos para inscrição, teoricamente a gente teria que trazer pelo menos mais um, né? Que teria o Arthur, o Minho, né? O Joninha e teria mais um. Como foram 2 vagas deixadas pela emergência, essa foi a situação que nós encontramos. E quando nós buscamos a substituição, o mercado já estava praticamente todo ele comprometido. Era difícil você tirar um atleta que estava empregado no início da temporada. Ele sem jogar ainda e já saindo do clube sem jogar. É o que está acontecendo agora, a fase final dos campeonatos estaduais. Elas estão chegando ao seu fim. Alguns clubes já querem fazer alguma reformulação em termos de continuidade da temporada, e isso está nos dando uma oportunidade aí para poder negociar com alguns atletas. Douglas, para você a pergunta. Depois da venda do Beraldo, acho que as coisas... é uma resposta essa para o torcedor, parte da imprensa, né, que acha que com a venda do Beraldo ficou tudo mais fácil, né? E não é bem assim. E também já ventilou, escutou-se, Douglas, vá ao mercado e compre, custe o que custar. Até para o torcedor entender isso, né? O dinheiro do Beraldo ainda não entrou, as dificuldades continuam. Olha, o planejamento financeiro, a gente tem, primeiro, uma aprovação do Conselho em 2023, isso foi feito. A venda do Beraldo, nós nunca colocamos a venda do Beraldo condicionada à formação do grupo. A gente sabia que teria uma tranquilidade, saldar dívidas, fazer um planejamento para que essa venda possa nos deixar um legado. Possivelmente, se houvesse um repasse imediato, talvez até nos daria vamos dizer assim, um alento, um conforto a mais, mas não aconteceu. Na primeira reunião que nós tivemos em dezembro, finalzinho de dezembro, com a cúpula São Paulina, com o presidente Arnaldo Rodolfo, o presidente Luiz Guilherme também, eles anunciaram que os pagamentos seriam em 3 vezes. Tá? Isso, o São Paulo, em momento algum, mencionou que esses pagamentos seriam de uma forma direta e que esse dinheiro viria imediatamente. Através dos contratos, o departamento jurídico do 15 e do São Paulo entraram em acordo e foi checado os contratos, existe a confidencialidade dos contratos que não podem ser divulgados, isso por parte do São Paulo, mas foi mostrado ao 15 de Piracicaba totalmente o que havia no conteúdo do contrato, e isso se confirmou pelo que o São Paulo já havia dito, pagamento em 3 vezes. E nenhuma possibilidade de ser antecipado, né? Haja vista pelo momento, pela circunstância da contratação imediata, que isso ajudaria, óbvio. Renato, isso não foi ventilado, tá? Mas é o que eu falei para você, dentro do nosso planejamento financeiro, nós temos esse orçamento para se contratar, né? Dentro das possibilidades, a gente não pode fazer loucura, até mesmo porque não tem a disponibilidade, tanto do atleta quanto da financeira. Mas nós estamos aí fazendo esforços para que possam vir atletas sem que haja esse problema aí de dificuldade financeira. Tá? As coisas estão correndo normalmente aqui, os salários estão em dia, está tudo conforme o planejado no decorrer do campeonato agora. Obrigado, Douglas. Obrigado, Paulo. Valeu, pessoal.